tamanho a sua influência. Tá? Eu quero dizer para você que uma das maiores personalidades desse movimento é o pastor Kenneth Hagin. Né? O pastor Kenneth Hagin já foi pastor das Assembleias de Deus na América do Norte, já pastoreou algumas igrejas no Texas, em Illinois e algumas outras igrejas que já pastoreou, passou por lá. É uma pessoa notável, né, por aqueles lados lá. E ele montou um esquema fortíssimo, suas igrejas bem frequentadas, seus seminários teológicos abarrotados, tá? A sua doutrina convincente. Mas agora, há alguns anos atrás, a sua máscara caiu, quando se investigou detalhadamente a origem da sua doutrina, que ele dizia ser divina. Encontraram os livros de um tal Ezek William Kenyon, um pastor que viveu no século passado. E começaram a investigar, o ICP começou a investigar e viu a notável semelhança que havia, a ponto de chamá-lo de plágio, né? Porque ele plagiava as doutrinas de Ezek William Kenyon e dizia que recebia da parte de Deus aquelas doutrinas. Né? Aquelas doutrinas sobre o crente jamais poder ficar doente, o crente sempre de andar em prosperidade, porque se isso não acontecer, ele estará sempre em pecado, e coisas absurdas do gênero. Isso lá na América do Norte, aqui que nós somos um país de terceiro mundo, tá? Um país em desenvolvimento, talvez nós não vejamos isso assim largamente, vemos a sua doutrina, mas não vemos a ostentação desses proponentes. Mas lá na América do Norte, você tem Jonah Manzini, você tem Kenneth Copeland, você tem Kenneth Hagin, você tem o Oral Roberts, você tem tantos outros que vivem andando até mesmo de Rolls Royce pelas ruas. E você sabe tão bem quanto eu que o Rolls Royce não é apenas uma questão de poder aquisitivo, mas uma questão de status. Isso significa que os homens lá ganharam status. Ganharam status, não somente em dinheiro, mas ganharam status. E o Jonah Manzini disse assim: eu ando mesmo com o meu Rolls Royce, e quem não pode andar é porque está com problema de fé. Ah, você está andando de carro velho, com um Lincoln, você está andando aí com um carro velho, então o seu problema é muito grave, é um problema de falta de fé. E falta de fé é pecado. O que não provém de fé é pecado. Você está em pecado. Você precisa progredir como eu. Tá? E escondem que as suas contas estão realmente poupudas. Tá? E não estão poupudas pelo trabalho, estão poupudas pelas contribuições, tá? Que eles extorquem dos seus membros. Né? Eu disse contribuições até para amenizar o negócio, né? Porque lá a política do dízimo, a política da oferta é uma coisa muito mais séria. Panos verdes para acentuar o contato entre aquele, o pastor, e aquele por quem ele ora, é uma coisa muito popular nos Estados Unidos. Tá? Então se vende pano verde, a custo de uma contribuição, pano verde é um pano verde, e com a foto do camarada ajoelhado, tá? Supostamente orando pela pessoa. Manda-se para a pessoa, para o contribuinte: olha, o pastor está orando por mim, que legal, e através do contato desse pano eu ganharei uma nova unção, eles pregam. E a pessoa toca no pano e se acha renovada. América do Norte. América do Norte, não pense que é a Indonésia, não pense que é o Paquistão, não pense que são países assim, América do Norte. Tá? É na América do Norte que isso está acontecendo. Então, Kenneth Hagin foi descoberto que ele plagiou muitas das doutrinas de Ezek William Kenyon. Ele copiou muitas coisas de lá, que por sua vez, esse Ezek William Kenyon, se reportou às doutrinas da ciência cristã, que joga para o campo da virtualidade todas as suas doenças. E diz que a doença não existe realmente, é um problema mental. Quando você dominar esse problema que você tem, então as doenças não terão poder sobre você. Tá certo? Então, aperfeiçoando as ideias, tá, de Helena Petrovna Blavatsky, tá, e a outra, agora não me recordo, se você agora me fugiu agora, rapidamente. Tá, me fugiu rapidamente. Se eu me lembrar, eu falo para os irmãos. Tá? Então, e outras muitas proponentes. Então ele fez um balaio e começou a escrever os seus livros, em seus sermões, começou a divulgar isso, e os Estados Unidos começou a ficar doente. Algumas localidades começaram a ficar enfermas com essas doutrinas. É tempo, irmãos, se nós abrirmos os olhos e verificarmos. Hoje, aqui no Brasil, eu gostaria de citar nomes. Alguém pode falar assim: você não pode citar nome. Não pode citar nome de congregação, não pode citar nome de denominação, não pode citar nome dos proponentes. Eu vou citar, irmãos, porque isso tem um precedente bíblico. Porque lá na Bíblia Sagrada, você vê Paulo citando Himeneu e Fileto, você vê Paulo citando Alexandre Latoeiro, você vê Paulo citando essas pessoas. Você vê Paulo citando nomes que até então eram desconhecidos na história. Os magos do Egito, somente na carta de Paulo a Timóteo que você tem o nome deles, que é Janes e Jambres. Não é verdade? Você não tem nomes em nenhum outro lugar, somente lá. Aliás, o apóstolo Paulo gosta muito de citar nomes. Tá? Se você verificar bem, tanto de amigos quanto inimigos, ele gosta muito de citar os nomes. Você já viu a lista das pessoas para quem ele envia saudações?
tudo por nome. Fulano, Beltrano, me lembro disso que ele fez, e Ciclano fez mais aquilo, a fé de fulano, o amor de Ciclano, ele gosta de citar nominalmente todo mundo, tá? Até a ponto de se lembrar. Vamos lá em Isaías capítulo 53. E para citar um proponente brasileiro, vários, eu gostaria de falar para você que R.R. Soares está na lista negra da pregação dessas doutrinas. Tá? Gostaria de citar também a nossa irmã Valnice Milhomes, procurada também pelo ICP, por sinal, e se recusou a dar qualquer entrevista, ou participar de qualquer pesquisa, ou de qualquer debate teológico de grande alcance. Não quer fazer, não quer falar sobre o assunto sobre o qual ela prega, isto é, que Jesus voltará no ano de 2007. Tá? Pessoas têm esse material, fitas de vídeo, em que ela afirma isso categoricamente nas suas igrejas. Tá? Então é muito perigoso você ficar ouvindo essas doutrinas, tá? E ficar acreditando nessas doutrinas e depois transmiti-las à igreja. Nós não queremos ficar doentes. Alguém aqui quer ficar doente? Mas apurando biblicamente, fazendo uma pesquisa solidamente estabelecida sobre as escrituras sagradas, eu descobri pelo menos 9. Para começar, eu estou dogmatizando. Não esgotei essa pesquisa. Se você quiser prosseguir, esteja à vontade. Eu descobri 9 formas pelas quais as doenças podem vir e nos atingir. 9 motivos diferentes uns dos outros. Desde juízo de Deus até pecado pessoal, eu alistei pelo menos 9 causas pelas quais as doenças podem nos atingir. Você não pode dizer meramente que vem do diabo. Você não pode dizer isso. Você não pode dogmatizar isso. Porque o dono da Bíblia, o inspirador da Santa Palavra, diz exatamente o contrário para você. Diz que você adoece por diversas formas. Não foi essa a razão pela qual Nabucodonosor adoeceu, ou Miriam adoeceu. Não se diz ali que houve intervenção demoníaca. Se diz ali que houve intervenção divina. Só para citar um motivo. Não se diz que aquele homem chamado Eliseu tenha sido assolado pelo diabo, ou a sua doença tenha sido fruto de um pecado pessoal. Ou não se diz também que ele tenha ficado endemoniado. Não se diz nada disso. Apenas se diz que ele morreu, que ele faleceu. Eliseu faleceu, doente. O mesmo se pode dizer por Timóteo, grande doente do Novo Testamento. Você fala um negócio desse é meio difícil, né? Você na igreja, eu nunca falei isso, no povo na igreja. Eu nunca falei. Assim, Timóteo é um grande doente. Não, eu nunca falei isso. Eu só estou dizendo isso para nós, aqui porque nós somos líderes, temos mas em 1 Timóteo 5:23, você vê que o apóstolo Paulo diz assim: não uses mais água, mais vinho, água somente, mas um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Enfermidades está no plural, e a regularidade com a qual ele era atingido está bem especificada ali, frequentes. E ainda se nomeia uma outra, que nós não conhecemos a origem, poderia ser uma gastrite, uma úlcera, não sei, eu não sou médico, não é esse o meu ramo é literatura, né? Mas é uma coisa que dá para se notar, por causa do teu estômago. Fica bem claro também que não se trata do vinho destilado, mas dos diversos tipos de vinho que existiam lá, e que o judaísmo conhecia, desde o vinho de tâmaras até o vinho de abacaxi, né? Essas coisas todas aí. Mas o fato é, Timóteo era doente. E o apóstolo Paulo jamais disse para ele que ele estava endemoniado. Jamais disse que ele estava com problema de fé. Jamais disse que havia algo de errado em sua vida pessoal. Pelo contrário, este homem foi até a morte pelo Evangelho. E morte a pancadas, severas pancadas. Ele entrou numa turba, começou a pregar para eles, e eles realmente, as pancadas mataram, reduziram Timóteo a uma pessoa morta. 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós gostamos de pregar esse texto. Quem não gosta? O que você não pode é estabelecer limites para a hermenêutica. Você não pode transformar a hermenêutica numa ciência pessoal de interpretação. Ela obedece uma regra básica, primordial dela, que a Bíblia interpreta. A Bíblia interpreta. Então a interpretação da Bíblia Sagrada não é exclusividade, não é privilégio de qualquer dirigente, não é privilégio de qualquer mestre, é privilégio da própria Bíblia. Então se dizemos isso, se preconizamos isso, temos que provar. Ele tomou sobre si, irmão Marcos, as nossas enfermidades, por isso nós não podemos dizer essa doença é minha, não podemos aceitar essa doença. Claro, irmãos, quem que aceita a doença aqui? Você está olhando para uma pessoa que já foi operada 4 vezes, 3 vezes no mesmo lugar. Eu só quero dizer para você que durante 13 dias eu estive internado no Hospital Amico, em Indianópolis, porque eu tive uma espécie de inflamação, infecção, um abscesso na próstata, com apenas 24 anos de idade.
O meu companheiro de quarto com a mesma enfermidade tinha não menos que 75. E essa enfermidade é tipicamente geriátrica. No entanto, eu, que tinha apenas 24 anos de idade, sofria de um abscesso na próstata. Tá? E morria de dores. E fui diversas vezes socorrido, sem que a identidade dessa enfermidade fosse revelada, sem que a causa real, a etiologia dessa doença fosse revelada. Tá? No entanto, eu estava lá. Não estava em pecado, pelo contrário. Foram 13 dias até fascinantes do ponto de vista da evangelização. Eu tive a oportunidade de evangelizar até mesmo, não somente um pastor adventista, outra coisa que nós confundimos também. Adventistas são irmãos? Desista disso. Esta é uma ideia mentirosa, uma falácia. Adventistas não são irmãos e nas suas publicações eles alardeiam conversões de pastores da Assembleia de Deus, porque eu pessoalmente já li pelo menos umas 5 ou 6 reportagens desse tipo, tá? Em que pastores e tantos outros da Assembleia de Deus conheceram a verdade, tá? Se converteram ao adventismo. Ao contrário do que muitos de nós estão pensando, o adventismo é uma seita perigosa, legalista, mortífera e obedece mais a Mary Baker Eddy e os seus escritos do que a Bíblia Sagrada. O compromisso deles é com o homem, o nosso compromisso é com Deus. Amém? Então, vamos interpretar esse texto aqui sabiamente, equilibradamente para finalizar. Vamos lá no conhecido texto de Mateus capítulo 8 e verso de número 17. Nós citaríamos aqui inúmeros textos, mas não é essa a nossa finalidade. Não é adestrá-los ao combate a nossa finalidade, porque acreditamos que os irmãos não precisam e acreditamos que o tempo já nos é escasso. A cura da sogra de Pedro é o título deste texto tão proeminente, tão conhecido, né? Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse que estava de cama e com febre. Não discutiu a causa da enfermidade, apenas tocou-lhe a mão, a febre a deixou. E se levantou e o servia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os espíritos. Então Jesus quer para enfermos? Naturalmente. Mas ouça só o que o versículo 17 diz. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Leia para mim agora. Leia a parte B do versículo 17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, a citação que o evangelista Mateus faz do texto que nós, até agora, nós somos o nosso texto de apreço, no texto do capítulo 53, verso 4 de Mateus. Tá certo? Então eu quero dizer para vocês que esse texto apenas fala sobre a particularidade, uma das particularidades messiânicas, ou seja, a capacidade de curar extraordinariamente, miraculosamente, sobrenaturalmente, toda a enfermidade. A particularidade de possuir poder sobre essa enfermidade. Ele está falando apenas do ministério de cura de Jesus. O texto não está afirmando que de forma alguma você não pode ficar doente. Nem está ensinando que Jesus levou essas enfermidades na expiação. Porque o cumprimento se deu em Mateus 8,17. E nesta passagem, ele ainda não tinha sido levado à cruz do Calvário. Ou tinha? Ele estava pendurado à cruz do Calvário? Então que relação há entre cura e expiação? Há, mas não essa relação que os proponentes da teologia da prosperidade nos informam. Não há. Tá? É muito fácil dizer isso quando alguns dos líderes internam com nome falso no hospital. Por exemplo, há uns 4 anos atrás, uma Miss Milhões foi socorrida com um problema que até hoje eu não consigo descobrir porquê. Só sei de uma coisa e com certeza, tá? Que ela se internou com um nome falso. Tá? E por que isso? Para mim só interessa isso. Interessa isso. Qual a enfermidade que ela cometera? Não interessa. Interessa o charlatanismo, tá? A falácia, as coisas que são feitas em prol da defesa de uma mentira. Fica aí a pergunta que você costuma fazer através das suas publicações. Você é capaz de fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Tá? Ou fica aí aquela pergunta que residia no coração de Pilatos e hoje reside, não de forma diferente, né, nos mais diversos corações dos 6 bilhões de pessoas sobre a face do planeta Terra. Tá? O que é a verdade? Foi isso que Pilatos perguntou para Jesus. Tá? O que é a verdade? Perguntou para Jesus. Não é isso? O texto está lá. Depois você pode até tirar uma boa pregação, né, sobre esse texto aí. Capítulo 18 de João, versos 37 e 38. Senão não fala memória. Senão não fala memória. A memória da Flávia ultimamente. Eu quero terminar aqui, tá, e dizer para os irmãos, porque nosso objetivo, como eu disse aqui, é vir e fazer uma palestra prévia apenas para ajudá-lo, né? Só para ajudá-lo, né? Mas eu quero dizer para os irmãos, fiquemos de olho em nossos meios. Tá? Ensinemos aquilo que se deve ensinar. Eu quero derrubar um mito aqui. Vamos derrubar um mito aqui. Tá? Se ouve dizer, nós já viajamos para diversos lugares.
que se ouve dizer o seguinte: ah, irmãos, nossos cultos de doutrina são pouco frequentados, o povo não tem interesse na Bíblia. Tá? E aí fica aquele burburinho entre dirigentes, aquele comentário exacerbado. Eu tive um amigo, só para citar uma experiência, diversas experiências poderiam ser citadas. Eu sou pragmático nesse campo aí. Veja, eu tive um amigo que dirigiu durante 7 meses uma igreja de cerca de 150 membros. Tá? Esse amigo hoje é evangelista, na época ele era presbítero, um grande pregador itinerante, grande amigo nosso. Tá? Ele já tem viajado por todo o país e tem promessas para ir para o exterior, tá? Contatos no exterior para ir para lá. Esse homem dirigiu 7 meses uma igreja que frequentava poucos cultos de doutrina. Ia 3, 4, 10, 20 pessoas para uma igreja de 150 membros. Tá? Quando ele começou a dar estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Nada demais, irmão. Não estou falando de uma pessoa que tem um seminário teológico completo, não estou falando disso. Tá? É louvável que você tenha, faça isso. Eu fui professor de seminário, autodidata, mas fui professor de seminário durante algum tempo. Tá? Gosto disso, tá? E só parei porque não tenho tempo mais na minha vida para fazer esse tipo de coisa. Mas ele não tinha formação teológica. Não tinha um anel no dedo, não tinha um diploma na gaveta, não tinha nada disso. Mas era um autodidata brilhante. Era um ensinador chamado. Um homem vocacionado para a obra de Deus. Quando ele começou a abrir a Bíblia, começou a distribuir apostilas, fazer seminários, promover seminários. Irmão, eu vou dizer para você, os 150 membros dele não compareciam, sozinhos. Eles vinham acompanhados de 2, 3, de sorte que a igreja ficava realmente superlotada. Um templo que não era tão pequeno, ficava superlotada com pessoas para fora. Quando isso, irmão? De domingo? Errado. De terça-feira. Em plena terça-feira, as pessoas disputavam um lugar pelo vitrô para ouvir o pastor Elias Barbosa do Amaral pregar, falar da palavra de Deus. Tá? Só isso. Erudição? Não. Ele não tem nem o segundo grau completo. Aliás, eu quero até revelar a você que ele não tem nem o ginásio completo. Erudição? Não. Seminário? Também não. Apenas Bíblia. Só isso. Comecemos a manusear as Escrituras como Paulo diz a Timóteo. Tá? Com propriedade, com destemor, com sabedoria, com sistemática. É importante que se obedeça uma sistemática para o ensino. Comecemos a fazer isso, que você vai se espantar com os resultados. Você vai se espantar. Palavra de honra. Já passei por experiências semelhantes. Eu já vi igreja de domingo abarrotada, de manhã, domingo de manhã, para escutar um estudo bíblico, abarrotada. Não sei se os irmãos conhecem aqui, mas a igreja do Mandaqui é uma igreja grande, o ministério que eu conheci é o Ministério do Braço, uma igreja grande, tá? E estava lotada pelo domingo de manhã, quando nós falávamos sobre aqueles que creem no Senhor renovarão as suas forças, é a divisa da festividade, aqueles que creem no Senhor renovarão as suas forças. Só isso. Um estudo bíblico. Quando chamou o povo, olha, vamos estar aqui ministrando. Então, o povo lotou a igreja. As perguntas choviam, tá? As dúvidas eram inúmeras. Então, quando começarmos a manusearmos, será que o erro está conosco? Quando começarmos a manusearmos a Bíblia Sagrada, mais do que julgarmos os membros, aí você vai sentir a diferença. Amém? Tá? Eu gostaria de fazer uma breve oração, 5 segundos apenas, eu quero agradecer por essa oportunidade e depois seguir o irmão Marcos vai abrir para perguntas e respostas. Pode perguntar, meu irmão. Nos fazendo perguntas, eu sei que aquela letra lá que está. Posso comentar? Irmão, nós vamos encerrar. Desculpa, vamos encerrar. Foi até um erro nosso, né? Nós colocamos aí, foi bom ter colocado, que despertou a curiosidade dos irmãos, né? Veja, esse aqui é o tetragrama sagrado, YHWH. Como ler isso? Você consegue ler? Alguém consegue ler isso? A não ser, eu não estou falando de identificar as letras, as consoantes que aqui estão. Estou falando, você consegue ler isso? Soletrar isso? Não. Consegue? Não. Quero adiantar a resposta que não. Bom, os testemunhos de Jeová dizem que esse é o nome de Deus. Na realidade não esse, mas Jeová. Tá? No texto sagrado hebraico, o que aparece é esse aqui, ó. YHWH. Mas no século IV, os massoréticos, tá, introduziram as vogais de Adonai e de Elohim, nomes, títulos de Deus, tá, foram colocados aqui. Então colocou-se o que nós conhecemos por A, né? No caso deles é o Aleph, né? A primeira letra do alfabeto hebraico. Yahvé. Até aqui. Tá? Então de Yahvé passou para Yehová na Idade Média. E de Yehová popularizou-se o uso, principalmente pelos bispos da Idade Média, de Jeová. Então o nome que eles dizem ser o nome de Deus não passa realmente de uma adaptação.
uma corruptela do verdadeiro tetragrama sagrado, impronunciável, santo e restrito apenas ao Velho Testamento. Por que está dizendo aqui restrito somente ao Velho Testamento? Porque o Senhor Jeová, em sua Bíblia, a tradução Novo Mundo da Escritura Sagrada, uma tradução viciada, falaciosa, distribuiu por 237 vezes o nome Jeová no texto cujo vernáculo é grego, que é o texto do Novo Testamento. Essa palavra pertence à língua hebraica. No entanto, eles tiraram essa palavra dos textos sagrados do Antigo Testamento e infiltraram no meio dos textos do Novo Testamento. São escritos em grego. E dizem que nós é que omitimos o nome de Deus na Escritura. Enquanto eles distribuíram por fartas 237 vezes num texto em cuja língua não se vê tal tetragrama. Então, é ridículo pensarmos isso, mas é também necessário nós obtermos conhecimento suficiente para refutá-los e combatê-los a conter. Amém? Vamos finalizar com meus irmãos. Eu quero fazer uma breve oração. Os irmãos nem precisam se levantar. 5 segundos de oração. Eu jamais, aliás, até o costume antes de iniciar a orar e depois quando eu termino eu oro. Aqueles que conhecem a minha vida sabem que eu não costumo fazer isso sem orar. Eu gosto de agradecer aqui, porque afinal de contas, essa foi uma porta aberta, pastor Alberto, foi nosso pastor, foi nosso professor de escola bíblica dominical do Rio, e nós tivemos grande alegria de ouvir seus ensinamentos. Vamos curvar as nossas fontes sobre a doença do pastor Alberto, por gentileza, sobre esta questão, lideranças competentes, como o nosso pastor Alberto nos disse, fazer uma oração de gratidão a Deus, porque é isso que meu coração transborda, gratidão nesta manhã. Poderoso, eterno, bendito Deus. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui em Suzano, trazendo esta palavra de conscientização, de advertência, uma palavra didática, é verdade, mas uma palavra maravilhosa, Senhor. Que tu possas abençoar a cada um dos dirigentes que aqui estão. Tenho certeza que esse foi um dia diferente nas vidas desses dirigentes, que sairão daqui, Senhor, repensando os seus conceitos, sairão daqui dispostos a implantar uma metodologia pelo menos mais dinâmica no seu ensinamento, em seus cultos. Pai bendito, eu rogo para que essa metodologia seja inspirada, ungida pelo Espírito Santo. Eu rogo, Senhor, que não seja meramente uma iniciativa humana, mas endossada por Deus, vivo, eterno e todo-poderoso. Te rogo, Senhor, que os efeitos sejam visíveis, Senhor, rápidos, Senhor, instantâneos, Senhor, lá na igreja em que cada um está lotado, dirigindo, comandando, Senhor, com eficácia. Tu possa abençoar cada membro que ouvirá desses dirigentes, possíveis palavras dessa palestra, Senhor, que a nossa igreja aqui em Suzano, que este campo de Suzano possa continuar crescendo indefinidamente e que possa estar realmente, ó Deus querido, se conscientizando da indispensabilidade, Senhor, do evangelismo e do combate à seita, Senhor. Estende o teu braço sobre nós aqui. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo por esta porta que nos foi aberta para a glória única e exclusiva do Deus vivo e eterno, no nome poderoso do Deus Filho, Jesus Cristo. Amém? Nós vamos para a conclusão. Eu quero agradecer aos irmãos por essa atenção que nos foi votada. Amém? Eu vou finalizar. Eu sei que já estourou o nosso tempo, só para responder umas 3 perguntas, tá? Não vai dar para responder todas. Mas a pergunta foi a seguinte: o que a nossa convenção tem feito acerca disso? Qual o investimento em divulgação de nossos líderes quanto a isso? Por que nossas livrarias e gravadoras produzem e vendem? Por que nossas livrarias e gravadoras produzem e vendem esse material? Bem, o ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisas, que faz essas revistas aqui, os irmãos já devem ter visto algumas revistas do ICP por aí. Marcos, dá uma revista para mim, irmãos. Nós não temos. Eles conhecem. Conhecem? Nós estamos vendendo. A melhor revista. Defesa da Fé. Defesa da Fé. É a melhor revista que existe sobre sectas no país. Interessante vocês serem assinantes também. Eu não sou de CP, não sou do CP, não viemos divulgar. Só eu estou divulgando um material extremamente maravilhoso. Então, por que nossas livrarias vendem esse livro? Bem, irmãos, lamentavelmente existe um fator econômico. O ICP esteve na CPAD, inclusive, mostrou que esses livros são vendidos lá. Alguém conhece o livro? Levante a mão. Já li. O Nome de Jesus, Kennedy Reagan, terrível, cheio de heresia. A Autoridade do Crente, Kennedy Reagan, Zoe, a própria vida de Deus. Então, existem livros quebrando as maldições hereditárias, outras doutrinas heréticas tremendas, quebra de maldição. Esse livro é um sucesso no Evangelho. Pense em maldição, totalmente herético. Ensina que as pessoas devem mudar de nome. Se a pessoa chama Amara,
o significado da palavra amara, né? Amara significa amar, então mude seu nome, principalmente amar. Os livros que certamente o seu membro tem um em mãos. Como combater esses livros? Comprando livros como esse, por exemplo, Evangélicos em Crise. Tremendo livro que rebate todas essas doutrinas. O Evangelho da Nova Era, que é o pastor Ricardo Contini também, que mostra essas heresias e como combatê-las. Então, existe interesse econômico. Eles sabem que vende, por isso que eles não tiram das livrarias. Certo? Existe um fator econômico. Só responder rapidinho mais duas perguntas. Alguém tem papel para me passar? Pode passar aqui, irmão. Pode passar. Alguém pega para ele, por favor. Então, existe esse fator. Agora, eu não entendi muito bem aqui. Qual é o investimento e divulgação de nossos líderes quanto a isso? Bem, o pastor Alberto está nos trazendo justamente por isso. O pastor quer investir nessa área com os senhores. Ou seja, para vocês estarem vacinados ali na congregação e instruir os seus novos convertidos. Qual a posição dos senhores quanto ao neopentecostalismo? Bem, o neopentecostalismo, como os irmãos sabem, são igrejas mais recentes, como a Igreja Paz e Vida, a Igreja Bíblica da Paz, né? Igreja Universal. Né? São igrejas neopentecostais. Bem, queridos irmãos, nós não estamos para falar contra as igrejas neopentecostais. Nós estamos para falar contra as seitas. A nossa posição sobre as igrejas neopentecostais é que, infelizmente, adotaram a teologia da prosperidade, como a Igreja Universal, a Igreja Renascer, adotaram como algo prioritário, né? A teologia da prosperidade. Eu estava no fundo do poço, hoje eu tenho 5 carros econômicos, tenho 10 fábricas, 5 empresas. Né? Essa é uma visão distorcida do Evangelho. As pessoas, igrejas cheias, com o objetivo somente de algo financeiro. Então, a nossa posição sobre igrejas neopentecostais é que são igrejas de Deus, são igrejas do Senhor. A Igreja Universal de Deus não é uma seita, certo? A Congregação Cristã não é uma seita. As igrejas neopentecostais Renascer, Paz e Vida, não são seitas. Porém, eu não indico ninguém. Não indico. Porque a pessoa vai ficar enferma espiritualmente falando. Ela vai comer um evangelho, muitas das vezes, só ensinando prosperidade, quebra de maldição, cura interior, tudo essas aberrações doutrinárias, que infelizmente já entraram até algumas igrejas da Assembleia de Deus. Graças a Deus que nós temos uma dominação que pelo menos está mais minimizado isso. Mas existe dirigentes crendo em muitas coisas dessas, como espíritos vegetoriais, que espírito domina aqui, domina ali, dando nome né, de demônios, Exu Caveira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, né? Isso aí não tem base bíblica. Está amarrado, isso aí, né? Zé Pilantra, não tem fundamento. Então, o que eles alegam? Só para finalizar, o que eles alegam? Eles alegam que são novas revelações, Irmãos, nós temos que ter cuidado com esse negócio de revelações, né? A revelação está aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Né? Muita gente revelando muita coisa aí, a gente tem que ficar somente na palavra de Deus. Né? Essas igrejas estão alegando que tem essas novas revelações, por isso que nós crescemos, tudo, né? Tem muita gente aí. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Então, nós não somos contra as igrejas neopentecostais, só vamos continuar na nossa Assembleia de Deus, amém? Nós queremos ser partidário, mas, pois não. O senhor falou que a congregação cristã não é uma seita? Não é uma seita. Qual é a prova disso? Eu estava lendo na revista da Escola Unical do Ministério do Braz, ele estava falando sobre as doutrinas. Por exemplo, batismo. Da nossa EBD, né? Isso, batismo. Eles falam que a Assembleia de Deus batiza, por exemplo, assim, eu te batizo. Só que eles não, por isso que eles não se consideram. Então, na minha opinião, no caso, eles estão também torcendo a palavra de Deus e desconsiderando nós que somos irmãos todos em Cristo. Vocês não estão entendendo? O que acontece é que a Convenção de Santo Brasil é uma igreja exclusivista. A própria revista CPAD que nós estudamos nessas lições não declara que é uma seita. Se não prestou atenção, né? A nossa revista CPAD. O pastor Raimundo declara que a congregação é uma seita. Da CPAD? Os estudiosos. Não, ele chega a não declarar que aceita. No livro da CPAD, o livro Seitas e Heresias, ele não chega a declarar. O ICP ele é classificado em movimento controvertido. Controvertido. É um movimento controvertido. A Igreja de Convenção do Santo Brasil ela é exclusivista. Ela acha que só eles vão para o céu. É uma síndrome de seita, mas não chega a ser uma seita. Jesus está lá, já salvou muitas pessoas. Eu mesmo já fui prova de que Jesus realmente curou uma pessoa. Agora, não temos exclusivistas também? Nossa, Deus. Tem gente que fala, se não for da Assembleia,
Não é verdade? Tem gente que quiser falar assim, ó, eu sou do Belém, ele é do Madureira. Eu jogo de boxe, cara. Isso é pastor que fala. Então esse exclusivismo existe também na nossa sociedade. Então, existe síndromes de seita. A Coração Cristo tem síndrome de seita. Né? A Universal tem síndrome de seita, mas não chegam a ser uma seita, propriamente dita. Agora, existem doutrinas que são heréticas dentro de nossas igrejas e daí fora. Tá? Nós temos que ter cuidado e discernir o que é ortodoxo daquilo que é herético. Nós temos que ficar somente na Bíblia. Louve a Deus por É o batismo. Amém? Então eu vou finalizar. Gostaria de deixar a palavra para o pastor Alberto. Irmãos, eu tive, e agora, de uma forma até bem democrática, eu quero consultá-los. A minha ideia, hoje eles fizeram uma apresentação preliminar. Eles levantaram o problema das heresias, das seitas, que não é mais um negócio que está distante, está dentro, está na porta das nossas casas, está visitando os nossos membros, estão roubando, arrebatando ovelhas do curral, nos quais Deus nos colocou como sentinelas. Sentinelas no bom sentido, né? Fala sentinelas, aí hoje é também perigoso falar sentinelas. E a nossa ideia é de todos os meses nós dedicarmos, não, hoje eu até reconheço que 1 hora seria muito pouco, porque eles fizeram uma apresentação bem genérica, bem abrangente do assunto. Agora, o desejo do meu coração é nós entrar